Boa noite, pessoal. Vamos agradecer ao nosso Deus. Mais uma semana que se passou. Vamos agradecer por essa noite, por esse sábado, a bênção da vida, a bênção de poder estarmos mais uma vez aqui, adorando o nosso Deus, cada um no seu lar, mas unidos pelo mesmo Espírito. É Ele que nos une, que nos torna um só corpo. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, Deus, por essa noite, Pai, por esse momento, Pai. Obrigado, Deus, pela nossa vida, pelo cuidado, pelo amor, pela proteção, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos, Pai, mais uma semana, mesmo à distância, online, Pai, mas mesmo assim, Senhor, estamos aqui, reunidos em Teu nome, unidos pelo mesmo Espírito, Pai. Abençoa essa noite, que Teu Espírito esteja em cada lar, Pai, em cada lugar, Pai, que tenha alguém assistindo, que tenha alguém ouvindo, meu Deus, este culto. Obrigado, Deus, recebe cada louvor, cada instante, Pai, em adoração a Ti. Obrigado por tudo, meu Deus. E em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Vamos continuar adorando nosso Deus com louvores. Vamos agora louvar o nosso Deus. Nova criatura. Dá as palmas em casa. A minha vida, a tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão, não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Eu sou e você também é nova criatura. A minha vida, a tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão, não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus, sim. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu me apoio em ti, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Nesse momento, Paizinho, essa noite, Paizinho, te pedimos agora, Pai, a Tua bênção, Pai, que estenda a Sua mão, Senhor Jesus, o nosso lar, nossa casa, Paizinho, que possamos agora nesse momento entender, ó Pai, a Tua palavra, Senhor Jesus. Conforte, Senhor, nosso coração, Senhor Jesus, a cada dia, ó Paizinho, enche do Teu Espírito, Pai, enche da Tua palavra, Senhor Jesus, que possamos, ó Paizinho, através das nossas atitudes, Senhor Jesus, através do nosso falar, ó Pai, mostrar a Tua luz, o Teu amor, Senhor Jesus, para aquelas pessoas que precisam, Paizinho. Senhor Jesus, venha, ó Pai, agora, Paizinho, habitar, ó Pai, em nosso lar. Te pedimos, Senhor Jesus, essa noite, ó Paizinho, que o Senhor possa, Pai, estar visitando, Pai, os hospitais, aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor Jesus, libera a Tua cura, ó Pai, nesse momento. Que o Teu sopro de vida, ó Paizinho, possa estar aqui visitando, ó Paizinho, aquelas pessoas que precisam, Paizinho. Te pedimos, ó Pai, e te agradecemos por esse culto maravilhoso, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora continuar, a meditar na palavra de Deus. Semana passada nós começamos uma mensagem sobre morte e ressurreição, falando um pouco sobre a morte. E são 4 pontos que eu quero passar a trabalhar nessa mensagem. Nós vimos o primeiro deles, que foi de onde veio a morte, E nós vimos que a morte ela veio como consequência da desobediência, A consequência do pecado em nossas vidas. Desde o princípio, lá com Adão e Eva, o primeiro casal, o pecado original, que deu consequência à origem ali da morte. Deus havia avisado, você conhece bastante essa história. E um detalhe, é que quando Deus disse eles, certamente morrerão, mas quando Adão e Eva pecam, eles não morrem de imediato, Pelo contrário, eles ainda vivem muitos e muitos anos, têm muitos filhos, E será que Deus errou, na sua advertência ali, Na verdade, a gente vê isso no segundo ponto, que foi o que a gente falou, que é como Deus vê a morte. E 2 coisas eu destaquei semana passada. Uma delas é que a morte, pelas Escrituras, tem 2 tipos de morte, que a Bíblia fala. A morte física, que nós conhecemos, mas também a morte espiritual. Essa morte espiritual ela vem da separação de Deus, O nosso desligamento com a fonte eterna da vida, o próprio Deus. E essa morte espiritual foi experimentada primeiramente pelo casal Adão e Eva e consequentemente depois a morte física. Então, quando eles são expulsos do Éden, devido ao seu estado agora de desconectados da fonte eterna de Deus, os seus corpos começam a sofrer as consequências disso, Então daí vem o envelhecimento, as doenças, A terra que já não seria mais favorável ao homem, mas sim traria, as suas dificuldades, o trabalho que era uma bênção, torna agora a ser cansativo, a fadiga, E assim por diante. Então, a morte física e a morte espiritual. E nós vimos que a morte física, Deus vê como um sono. E a gente viu aí 2 passagens que colocam exatamente esse pensamento e essa expressão. A gente poderia também citar outras, Mas a gente viu lá quando Jesus vai ao encontro de Lázaro, Lázaro estava morto. E quando Jesus fala aos seus discípulos sobre Lázaro, ele diz que Lázaro dorme. E eles não entenderam na hora, Responderam o que qualquer um de nós responderia. Senhor, se está dormindo, está bem, daqui a pouco ele acorda. E Jesus depois tem que falar claramente para que eles entendam. Lázaro morreu. E também aquela garota, a menina de 12 anos, filha de Jairo, que Jairo
chega, pede para Jesus ir até lá. E no percurso alguém diz, olha, não incomoda mais o mestre porque a menina já morreu. Não tem mais o que fazer. E aí quando Jesus chega, né, diz para ele, não se preocupa não. A menina não morreu, só dorme. A menina apenas dorme. E uns até zombaram, né? Rindo de Jesus. E ele foi lá e ressuscitou, assim como também ressuscitou Lázaro. Mas nos dois momentos, né, fala da morte como um sono. Paulo também, quando ressuscita aquele jovem Eutico, que cai de uma janela, né, depois de estar ouvindo a pregação de Paulo ali, acho que pegou no sono, terceiro andar de um prédio, cai. Paulo também trata dessa forma. Mas quando Deus fala disso, né, na morte como um sono, e foi o que nós trabalhamos aqui, é questão de ver a morte física, não como algo definitivo, mas como algo, né, passageiro, como um sono, é um período, né? E o acordar desse sono é que nos deve causar a preocupação de como estamos nos preparando para o acordar. Lá na criação, Deus fez nós, né, Deus nos fez como? Do pó da terra, físico, corpo, e soprou o fôlego da vida, o espírito. O corpo, esse não é eterno. Essa a Escritura diz que do pó veio, né, ao pó retornará. Vai morrer, vai se acabar. Mas o espírito, esse é eterno. E a destinação aonde este espírito habitará pela eternidade é que é a diferença, né, na nossa morte. É o que vai diferenciar. Então, essa morte espiritual é o que nós vamos ver hoje, se tem solução ou não para a morte. Esse é o terceiro ponto e que nós vamos ver hoje. Primeiramente, como as pessoas ao longo dos anos encararam a morte? Você já parou para observar? Né? Algumas culturas, algumas crenças colocam algumas soluções para a morte. Né? Uma das soluções, né, colocada para a morte é a reencarnação. Aquele espírito, ele é eterno, certo? O corpo, não. Então, quando aquela pessoa morre, ela adormece, né? Mas o seu espírito retorna em um novo corpo. Então, morreu nesse corpo, vai nascer novamente em outro corpo. Uns, né, em alguns países, alguns lugares, chegam a crer que pode o corpo de um homem, né, de um ser humano, nascer num animal, né, numa reencarnação no animal. E, né, depois, numa terceira chance, né, quando morre aquele corpo, vai e nasce em um outro corpo. Pode ser de um homem. Ou um corpo que teve uma vida muito, como é que se diz? Com muitas riquezas, né? Uma vida muito confortável e que esbanjou disso, né? Quando morre, vem em um processo de evolução. Então, aquele corpo nasce em um outro corpo que vai já ser de uma família pobre, que vai passar por dificuldades para que ele aprenda, né? Tem outros que creem que, né, as mitologias também colocam na compra, né, dessa nova vida de um lugar. Então, muitos se enterravam com seus próprios tesouros para que, quando estivesse diante, né, dos deuses ao qual criam, ele pudesse comprar a sua passagem, né, fosse pesado ali o ouro que ele tivesse para poder passar. E a Bíblia diz que não tem nada disso. Não tem reencarnação, não tem compra por bens, né?
Primeiro, já que a passagem coloca que do pó veio, ao pó voltará, ou seja, nada físico conseguiremos levar. Nada. Né? No viemos e também iremos, não conseguiremos levar nada físico. Quando Jesus fala a Pedro, né, o que ligares na terra, isso também ligarás nos céus, entra a parte espiritual, que está ligando ali, porque se a parte física não leva, outra coisa então deve ser ligada. Isso começa a nos dar uma ideia, né, de se existe solução ou não para a morte. Mas vamos ver alguns versículos. Vamos começar com 1 Coríntios. Abre aí sua Bíblia, por favor. No capítulo 15. O apóstolo Paulo fala algumas coisas a respeito disso. Então, primeiramente, vamos pegar o verso 32, 1 Coríntios 15, 32. Diz assim, 1 Coríntios 15, 32. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, aí Paulo cita um ditado, né? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E na Grécia Antiga, esse pensamento, né? Essa expressão era conhecida. Então, Paulo primeiro fala assim, olha, o que eu passei, o que eu sofri. Mas o que ele sofreu? Você pode retornar uns versículos e vai ver que Paulo cita várias coisas. Né? A partir do verso 29, ele diz assim, a partir do verso 30, também nós, porque estamos nos expondo a perigos a todo tempo. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo está dizendo, por que eu enfrento tudo isso? É porque eu creio e eu sei, eu tenho convicção de que não é só isso. A vida não se limita a apenas isso. E quando esse corpo mortal aqui respirar pela última vez, pronto, acabou, desligou ali, como um computador e acabou. Não, Paulo está dizendo, olha, eu só enfrento tudo isso porque eu sei que este corpo não significa nada perto do que virá. Este corpo aqui não é o ponto final. Por isso que, se por Cristo, e isso tem que ficar bem claro, se por Cristo eu morrer, né? Paulo fala, isso para mim é lucro. Se por defender a minha fé, não abandonar a Cristo, eu tiver que ser levado à morte, isso para mim é lucro. Paulo fala isso porque ele viu, né? Ele mesmo cita nas Escrituras, ele viu aquilo que Deus tem preparado. Pela sua convicção de fé, ele sabe que muito mais vale a pena perder essa vida, mas ganhar a eternidade, do que se matar, né? Se matar de esforço, de querer conquistar o máximo, de querer aproveitar ao seu modo esta vida, mas perder a eternidade. Por isso que ele diz, olha, se não houvesse ressurreição, por que você acha que eu ia enfrentar a morte todo dia? Ele pergunta isso em sua carta, né? Se fosse por razões humanas, eu não ia fazer isso. Eu ia seguir o que os outros seguem, que é o quê? Comamos e bebamos, ou seja, vamos aproveitar a vida, porque amanhã, a qualquer momento, morreremos. Esse seria o pensamento. Mas ele fala, não vamos viver assim. E aí pode vir à nossa mente, mas como será o nosso corpo, né? Como seremos então? A Bíblia fala de ressurreição. É diferente de reencarnação. Ressurreição é nós mesmos, né? Que seremos trazidos novamente à vida.
com um corpo renovado, glorificado, mas você sempre será você, eu sempre serei eu, mas um corpo glorificado, como Cristo, que teve um corpo glorificado após a ressurreição, né? Mas ainda teve um corpo. Mas agora com aquela união perfeita, né? Entre Deus, homem e o Espírito de Deus. E na continuação do capítulo, a partir do verso 35, Paulo diz assim: mas alguém pode perguntar, e como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Paulo responde, verso 36, insensato. E ele faz uma alusão, uma comparação muito legal. O que você semeia não nasce a não ser que morra, né? Falando de uma semente, um fruto, né? Aquele fruto apodrece, né? Morre, mas dali nasce uma nova árvore. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de qualquer, né, outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou. E a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais outra, as aves outra, os peixes outra. E aí ele faz essa comparação. Há corpos celestes e há corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Assim como, né? Um é o esplendor do sol, outro da lua, outros das estrelas. E entre as estrelas, umas diferem-se, né, uma das outras em esplendor. Assim será na ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado o corpo que é semeado é o quê? Perecível, ou seja, está sujeito à morte, né? Ele vai ressuscitar imperecível. Então já há uma promessa, uma garantia de que o novo corpo, o corpo glorificado, a nossa ressurreição será para a vida eterna. Ele é semeado em desonra, justamente por causa do nosso pecado, né? Mas ele ressuscita em glória. Ele é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, Deus nos promete uma solução para a morte, né? Que é a própria ressurreição. E é interessante observar esses detalhes, né? Da diferença de ressurreição com reencarnação. A reencarnação fica naquela ida e volta, né? Morte renova em um novo corpo carnal, humano, né? Ou uns creem até em animais. Mas a ressurreição é para um corpo glorificado. Observe que nas Escrituras Jesus ressuscitou algumas pessoas, né? Ele ressuscitou aquele filho da viúva, né? De Naim, da cidade de Naim. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou Lázaro. Mas tem uma passagem que diz que Jesus foi o primogênito na ressurreição. Mas se Cristo ressuscitou esses primeiro, e só depois morreu e ressuscitou, né? Deus o ressuscitou. Como ele pode ser o primogênito, o primeiro, sendo que ele mesmo tinha ressuscitado outros? E é exatamente o que Paulo está falando aqui do corpo natural e o corpo espiritual. O corpo mortal, perecível, e o corpo em glória, imperecível. Cristo ressuscitou aqueles homens, mas eles viveram, né, anos e depois morreram normalmente, como qualquer pessoa, como qualquer um dos que haviam sido também ressuscitados no Antigo Testamento. Né, Eliseu ressuscita
o filho da viúva, né, também. Então, eles viveram e novamente encontraram a morte. Mas a ressurreição para a vida eterna, essa é a que Cristo nos promete. Esse é a diferença, né? O novo corpo, o corpo glorificado para a eternidade, imperecível, não mais, né, sujeito ao envelhecimento, a doenças, à morte, à dor. Esse Cristo é o primogênito, porque ele mesmo ressuscitou e ele é a nossa garantia que ele nos ressuscitará para essa vida. Por isso que ele é o primogênito, porque quando ele ressuscitou para a eternidade, para sempre, vencendo assim a morte. Não é por isso que Paulo fala, onde está a morte, o seu aguilhão, o seu poder? Justamente que Cristo venceu a morte. Na reencarnação, né? Deus nos faz muitas promessas. Deus nos garante que haverá um novo tempo, é uma nova vida, é uma mudança total daquilo que nós estamos, né, acostumados. Bora dar uma olhada em Apocalipse 21. Apocalipse 21, vamos ler dos versos 1 ao 4, diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É essa a vida que Deus quer nos dar. Mas fica cada um de nós a escolha. Eu vou contar uma ilustração que eu ouvi uma vez e gostei muito, que mostra um pouco dessa nossa condição perante Deus, da nossa escolha, né? Ela diz mais ou menos assim a história. Há alguns, né, tempos atrás, início aí do século passado, um jovem cometeu um crime e na época ele foi condenado, né, à forca. Então ele ficou preso há algum tempo e conforme aproximando-se da sua execução, começou a aumentar um clamor na população para perdoar aquele jovem. Afinal, era uma punição severa, né? A execução por enforcamento. Então, eles, né, a população chegou com o governador daquela região, a autoridade, e pediu para que ele perdoasse. E o governador disse que iria pensar, né, antes de tomar a decisão. E o governador se vestiu, trocou a sua roupa, vestiu, né, como se fosse a roupa de um pastor, aquela roupa bem tradicional do pastorado norte-americano, né? E foi, colocou dentro uma carta de perdão, né? Um alvará de soltura ali dentro da Bíblia e foi conversar com aquele jovem que estava preso. Quando ele chega para conversar com o jovem, né, primeiramente para sondar ali, conversar, o jovem começa a gritar com ele, a expulsar, e é muito grosseiro e, se não fosse as grades, até teria agredido ele. E de todas as formas o expulsa. E aquele governador vai embora sem entregar o alvará. Quando ele sai, um dos guardas que estavam lá diz para ele: Cara, o que tu fez? Tu é muito burro, cara.
E ele, sem entender nada, pergunta: o que foi? E aí o guarda diz: aquele pastor que veio aqui, na verdade, é o governador. Ele ia te soltar, ele ia te dar liberdade, ia te perdoar, e tu expulsou ele. Tu recusou. E aí se passaram alguns dias, chegou o dia da execução daquele jovem, foi levado à forca, e antes de ser enforcado, ele pediu a oportunidade de dizer suas últimas palavras. E aí foi dada a oportunidade para ele, e ele vai e diz para as pessoas que estavam lá, ele diz: olha, eu estou sendo executado não pelo meu crime. Não é pelo meu crime que eu estou sendo executado. Eu estou sendo executado porque eu recusei o perdão. Da mesma forma, hoje nós estamos. Nós não seremos, condenados à eterna distância de Deus, ao eterno desprezo, à eterna separação de Deus. Não é pelo pecado. O pecado nos leva à condição de condenados. Mas para isso Cristo já resolveu. Cristo já morreu em nosso lugar, intercedeu em nosso favor, recebeu sobre si a nossa punição, a nossa execução. Então não é mais por causa do pecado que nós vamos, ser condenados. É porque nós rejeitamos o perdão. Porque se nós recebermos o perdão, recebermos a Cristo, tomarmos uma decisão com Ele, reconhecendo que somente Ele pode nos salvar, que somente Ele poderia ter feito isso por nós, que somente pelo sacrifício dele é que nós somos limpos dessa sujeira do pecado e recebemos o selo, A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus é um selo em nossa vida, a nossa garantia, da salvação. Então, reconhecendo isso e recebendo o presente do perdão, é que nós alcançamos a salvação. Pela fé, vocês são salvos, Então, nós só vamos ser condenados, só vamos conhecer a segunda morte, que a Bíblia diz que é a separação definitiva, a eternidade distante de Deus, se recusarmos o perdão. Por isso que é muito importante que a gente tenha convicção da nossa fé, da nossa decisão. Porque a morte física, por mais que Deus, fale em sua palavra como um sono, mas a morte física é a fechada da porta. É o momento em que a porta é trancada. E a decisão de para onde estamos caminhando é fechada ali. Não há mais mudança após a morte. Não há mais planejamento, não há mais sonho. Ali acabou-se as oportunidades. Enquanto há vida, enquanto há fogo, há oportunidade de mudança, de decisão. E a salvação de Deus está ao nosso alcance. Por isso que a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. E aí a gente pode pensar, mas quando Deus estará longe? Quando Deus não estará perto? Quando Deus não se deixará encontrar? É justamente quando morremos sem Cristo. A nossa escolha de viver sem Ele será respeitada por toda a eternidade. Mas Deus não te fez para isso. Deus não fez o homem para isso. Deus fez o homem para ser filho. Deus fez o homem para ter relacionamento. Deus fez o homem para que ele pudesse ser a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus fez você para ser filho. Romanos 5,17 diz assim: se pela transgressão de um só, Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Somente por Cristo. Essa é a solução de Deus para a morte. Essa é a resposta de Deus para o homem. É Deus estendendo a mão
ao homem dizendo: essa é a tua segunda chance. Por si só, não há esforço. Não há esforço humano que nós possamos alcançar a salvação. Como diz o apóstolo Paulo, eu posso dar todos os meus bens, eu posso vender, eu posso entregar meu corpo em favor dos outros, né? E ser até sacrificado em favor dos outros. Mas sem o amor de Deus que me resgatou, essas obras não valem nada. Quando nós estamos, enquanto nós estamos nesse corpo, mesmo com a esperança da salvação, da ressurreição, mesmo com a plena convicção, de que Deus tem uma vida eterna para nos dar, por meio da nossa fé em Cristo, não tem como a gente não sentir a dor de perder alguém, a dor de perder alguém, que amamos, um ente querido, um amigo, alguém da família, alguém que conhecemos, alguém que foi nosso professor. E nesses últimos dias, esse período de pandemia, isso tem, infelizmente, acontecido com muitas pessoas, muitas famílias. E o apóstolo Paulo também fala disso, Eu quero que você vá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do verso 13. O apóstolo Paulo fala justamente para acalmar o nosso coração. Para dizer, olha, não é o ponto final a morte. Olha o que ele diz. 1 Tessalonicenses 4, versos 13 e 14. Ele diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Mais uma vez, falando sobre a morte como um sono, Ele está falando aqui os que dormem, não é os que estão dormindo, não. É exatamente aqueles que morreram. Então, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se não temos a esperança da vida eterna, esta vida torna-se tudo o que temos. E aí é desesperador viver esses dias. É desesperador você pensar que a sua vida pode estar por um fio, porque a doença está em todos os lugares. A qualquer momento podemos ser contaminados. Temos pessoas que conhecemos que estão contaminadas. É desesperador pensar que se aquele fio de prata, se aquilo ali se romper, acabou. E nunca mais poderá vê-lo, nunca mais poderá falar. É desesperador. Mas Paulo está dizendo, olha, não sejam ignorantes quanto a isso. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Jesus, com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha a importância de estarmos com Cristo. Os mortos em Cristo, aqueles que tomaram uma decisão, que um dia creram, confessaram seus pecados e disseram: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador, ressuscitarão. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares.
E assim, estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Deus nos assegura, nos garante que todos aqueles que nós conhecemos e que já perdemos, né, ou durante essa pandemia, ou antes, ou em qualquer momento da nossa vida, um dia, né, poderemos chegar a passar por isso. Deus nos garante que aqueles que com Cristo foram, Cristo voltará e ressuscitará cada um deles. Essa é a nossa garantia. Então, hoje, como está a sua decisão com Cristo? Como está a sua convicção de que Deus o ressuscitará, Deus o levantará para a vida, para a eternidade, para a vida eterna com Ele? Se há alguma sombra de dúvida, alguma pequenininha dúvida que existe, você não pode permanecer assim. Você precisa tomar uma decisão. Precisa no seu coração orar. Você precisa dizer: Deus, eu te aceito. Eu recebo o teu Filho Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Aquele que me salvou do pecado, mas que também é o meu Senhor, que manda em minha vida. É o dono de mim. Aquele que me comprou com o seu sangue. 1 Coríntios capítulo 6 fala disso. Vocês foram comprados por alto preço. Foi preço de sangue, o sangue de Cristo. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, quando tomamos uma decisão com Cristo, nós estamos dizendo: Deus, eu aceito o teu perdão. E olha como nós estamos em uma posição totalmente oposta. Nós que pecamos, né, contra o nosso Deus. Nós que, pelo nosso pecado, ofendemos a Deus. Nós somos os ofensores, né? Aqueles que ofenderam. E Deus que estendeu o perdão. Antes mesmo de nós chegarmos a Ele e requerer pedir esse perdão, Ele primeiramente disse: eu te perdoo. Nós só o amamos, João diz isso, nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas aí precisa de uma decisão. Precisa da sua decisão. E hoje eu quero te fazer esse convite. Se você nunca tomou uma decisão com Cristo, tome a decisão. Se você sempre foi daquele que ouviu, até crê em certa parte, mas nunca houve uma decisão de fé mesmo, de convicção, de dar o passo e dizer: Senhor, eu quero te receber. Faça isso hoje. Jesus está te chamando, Jesus está te convocando, dizendo: meu filho, eu não quero que você vá e as portas se fechem antes de você tomar uma decisão. Vamos orar agora. Se você não tomou uma decisão com Cristo, eu peço que você faça uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Tira, me limpa dos pecados, Pai, e guia a minha vida, desde hoje para todo sempre. Amém. Basta uma simples oração dessa. A Bíblia diz que precisamos crer em nosso coração, primeiro passo, e confessar com a nossa boca. Nós precisamos apenas disso, crer e confessar. Faça oração. O Deus que criou os céus e a terra, esquadrinha os corações e sabe. Ele ouve, Ele sabe ver você onde você estiver. Ele consegue, Ele te alcança. E a sua fé, a sua demonstração de fé, ligará nos céus o que você está fazendo aqui na terra. Então toma essa decisão hoje. Vamos orar. Senhor, meu Deus, te agradecemos, Deus, pela nossa vida, Pai. Te agradecemos, Deus, porque Tu enviou o Teu Filho para nos salvar. Tu enviou o Teu Filho para nos tirar, Deus, da condenação da morte eterna. Teu Filho Jesus sofreu a nossa dor, cumpriu a execução que era para nós. Ele suportou, aguentou, Ele suportou todo o peso dos pecados, Pai, de toda a humanidade, para nos salvar.
Deus, te agradecemos porque não foi o nosso esforço, não foi o nosso merecimento, Pai, que nós alcançamos isso, Senhor, mas foi o teu amor. Porque se dependesse, Pai, de cada um de nós, nunca chegaríamos nem sequer perto, meu Deus, da tua salvação. Mas tu agiu primeiramente, tu enviou o teu filho e nos resgatou, Pai. E hoje, Deus, estamos aqui para dizer que nós recebemos, Pai, esse perdão. Nós queremos, Deus, declarar que nós cremos na tua ressurreição, Pai, na ressurreição de Cristo Jesus, aquele que um dia também virá e nos ressuscitará, Pai. Nós cremos, Deus, que aqueles que dormiram acordarão, Pai, para a eternidade com Cristo. Aqueles que conhecemos e que dormiram em Cristo, Pai, um dia serão chamados por Ti, Senhor, e nós novamente estaremos juntos, Senhor, para toda a eternidade, não mais havendo dor, morte, tristeza, Pai, não mais havendo a presença do pecado, mas estaremos contigo por toda a eternidade. E Deus, se nesse instante, Pai, alguém assistindo essa mensagem, Pai, ou alguém que vai ver depois, Senhor, receber, que Tu, meu Deus, venha tocar o coração, que o Teu Espírito, Pai, venha convencer, que Teu Espírito venha a transformar, Pai, a agir na vida dessa pessoa, Pai, e que ela possa, onde estiver, orar, recebendo o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. E que Tu escreva, meu Deus, no livro da vida, o nome, Pai, o motivo da nossa razão de existir, Pai, é ter nosso nome neste livro, Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo. E é em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Hoje nós falamos apenas do terceiro ponto, que é se tem solução para a morte, não é? Existe solução para a morte? E nós vimos que existe. Semana que vem nós vamos para a terceira e última parte dessa mensagem, que vai ser o ponto: como você está se preparando para a morte? Como você está se preparando para encontrar o seu Criador? Jesus veio como Salvador, mas Jesus virá como juiz. Jesus veio como Cordeiro, mas virá como leão, da tribo de Judá. Jesus veio como a oferta pelos nossos pecados, mas ele virá como o juiz, aquele que vai separar os seus, né? Os seus para a direita, os que não são seus, aqueles que não o receberam, que não creram em seu nome, para a esquerda. Aquele que vai separar as ovelhas dos bodes, aquele que vai separar quem estará eternamente com ele, sem choro, sem dor, daqueles que o recusaram, que não aceitaram, que estão sendo condenados não só pelos seus pecados, mas porque recusaram a salvação, não quiseram ser salvos. E Deus selará a decisão. Não haverá mais mudança. Por isso que o tempo de mudar, o tempo de ligar as coisas no reino dos céus é agora. É o tempo de tomar uma decisão. E nós vamos ver isso semana que vem. Como estamos nos preparando para a morte? Tem gente que se prepara de muitas formas. Mas será que alguma delas é válida? Quero agradecer a cada um que está assistindo e dizer que oro para que essas circunstâncias atuais passem logo, que possamos retornar aos cultos, não somente aos cultos, mas a nossa vida como era antes, nossa liberdade, a nossa permissão, até uma visita agora para os nossos pais é uma coisa que pode levar risco a eles e a gente fica preso sem poder ir. Uma visita aos amigos não podemos. Então oramos para que isso possa passar o mais breve possível. Mas enquanto não passa, não podemos também deixar de adorar o nosso Deus. Desejo a você uma ótima semana. Tome cuidado, seja prudente. Não deixe o desespero tomar conta, mas também não seja imprudente. Cuide-se e que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos livre de todos os males, que Deus cuide
Oramos para que Deus cuide daqueles que estão nos hospitais, que estão diariamente ali trabalhando e outros lutando, né, contra essa doença. Que o próprio Criador esteja soprando fogo de vida, o sopro da cura nos pulmões daqueles que estão ali, batalhando, tomando suas medicações, mas que confiamos que nosso Deus é um Deus de vida, é um Deus de cura, um Deus de salvação. Uma boa noite a todos. Deus abençoe, Deus proteja e até amanhã, se Deus quiser.